Acho que fica estouradão assim mesmo. Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo a mais um programa do nosso podcast, o Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, já curtir, compartilhar o nosso canal. Ajuda bastante o engajamento aqui do nosso canal, que o YouTube entende que o nosso canal é relevante, então ele vai direcionar tanto o nosso vídeo de hoje como os próximos vídeos do canal de forma geral para outras pessoas, e assim o nosso canal vai atingir mais pessoas. Eu quero pedir para você aí, antes da gente iniciar, já pegar aí a sua lição desse novo trimestre, o Verbo, Vida e Obra de Jesus no Evangelho de João. Pega aí a sua lição dos jovens desse trimestre. Se você não tem a lição dos jovens, procura aí alguma igreja adventista próxima a você, para você estar entrando em contato com a direção ali da igreja, os responsáveis ali da igreja, perguntando como é que funciona, como você pode adquirir a sua lição, tá bom? E também aproveita aí para pegar a sua Bíblia e abre lá em João 3, que é o nosso texto base dessa nova lição, que é a nossa lição 3. Mas antes, eu quero apresentar o meu querido co-host de hoje, meu parceiro de banca, que é o Jonas, o diretor dos jovens da igreja aqui do Bom Jesus. Também é diretor da sonoplastia, não passado pela comissão, mas ali ele já está trabalhando como diretor da sonoplastia efetivamente. Também ele exerce uma profissão muito bacana. Se você está aí instigado, pensativo, reflexivo, nossa, eu preciso mudar de vida, preciso começar a fazer exercício, eu quero começar a correr. Eu vou correr com uma perna só, vou correr com duas, vou rastejar, vou caminhar. Como é que funciona essa coisa de corrida? Entre em contato aí com o Jonas, que ele vai estar te orientando, passando algumas dicas, né? Porque ele é especialista em corrida, ele é personal trainer também, formado em educação física, quase não sai. Então, entre aí em contato com o Jonas, que ele vai estar te orientando da melhor forma possível para se ter uma vida saudável. Mas, lembrando, muito importante, após o pôr do sol, tá? Esse aí é o Jonas. É isso aí, vamos apresentar aqui o Wellington. Ele é diretor de sonoplastia lá do Dr. Paulo Prata, da igreja do Dr. Paulo Prata. Atualmente ele é vice, né, ou agregado no Ministério Jovem. E também ele trabalha aí com questões de entrega, né? Então, se precisar que alguém entrega, está entregando aí bastante mercadorias na sua residência. Já deve ter passado pela sua residência aqui em Barretos, né? Para fazer alguma entrega. Então, trate bem, dá água de vez em quando, porque calor está tenso. Mas sorvetinho eu também aceito. Sorvetinho também, né? É importante também. E, sem mais delongas, vamos aqui apresentar os nossos convidados. Nós temos duas pessoas aqui. Novatas? Uma pessoa já não veio no outro? Não? Então nós temos duas pessoas novatas aqui e para começar, vamos começar com as mulheres, né? Nós temos aqui a Juliana, ela é daqui da Igreja do Bom Jesus, atualmente é cantora aqui na igreja, toca piano também. Ela também faz parte do Clube dos Bravadores aqui da Igreja do Bom Jesus. Então, se você tem interesse em conhecer o Clube dos Bravadores, pergunte para ela, ela sabe tudo sobre desbravadores. Ela, logo mais ela vai estar na diretoria, então ela vai saber te explicar melhor ainda. Temos também o Lohan, ele faz parte também ali da sonoplastia, né? Lá do Dr. Paulo Prata. Então, ele te manda o recado, ele faz. Liga aí, liga a câmera e tal. O Lohan, ele também faz parte dos bravadores. E ele também está ali envolvido junto com as questões da igreja. Então, se você que mora mais próximo do Dr. Paulo Prata, encontrar o Lohan na rua, pergunte sobre os bravadores, que ele vai saber descrever para você tudo.
Ele é um menino inteligente, tá, gente? Ele responde tudo, nos concursos bíblicos só dá ele. Ele sabe tudo, esse menino. Então, ele vai nos ensinar hoje aqui um pouco sobre a lição, né? Porque o conhecimento vasto que ele tem aí. Então, nós estamos aqui felizes com a presença de vocês. Se vocês quiserem dar uma boa noite aos nossos convidados, que são os de casa, fiquem à vontade aí, falam um oi. Boa noite aí, pessoal, para vocês que estão nos assistindo aqui. Também eu já queria agradecer vocês, né, por esse convite aí maravilhoso para a gente glorificar cada dia mais o nome de Deus. Boa noite, gente, tudo bem? Também estou querendo agradecer o convite. Nunca estive aqui antes, mas meu primo me convidou, então a gente está aqui, né, para pregar a mensagem do Evangelho. E amém. Amém, isso aí. Eles estão um pouquinho nervosos, mas é normal. Ao longo aqui da lição eles vão se soltando e vai dar tudo certo. Queria aqui pedir agora eu esqueci, para o Lohan fazer a nossa oração inicial, para a gente já começar aqui a nossa recapitulação da nossa lição. Vamos orar então. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse estudo aqui, que sirva para cada dia mais a gente estar pregando o Evangelho, para que a gente apresse a sua volta. Abençoe aqui abençoe cada um aqui, que cada um fale com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu já mencionei aqui, abre aí sua lição, lá na lição 3, aqui a nossa lição de hoje, ela tem esta tirinha aqui, que você está em casa, está vendo, entrevista secreta, um título ali, né, da tirinha um tanto quanto que instiga, né, você querer saber o que é essa entrevista secreta, o que fala essa entrevista secreta, por que ela é secreta. E a tirinha aqui, eles colocaram esse título dessa forma, bem instigando, né, você a querer estudar essa lição. Aqui a gente tem um personagem, né, um desenho representando a Cristo, e ele fala: é necessário nascer de novo. Aí ele conversando aqui com o Senhor, já de idade, e ele pensando assim, por alto, né? Jesus acaba de alugar um triplex na minha cabeça. Aqui é até um meme, né, de hoje em dia, que é quando a pessoa fica reflexiva, né? Ela fica ali sem entender de uma situação que acaba de acontecer. Ela pensa assim, que ela buga a mente. Eu achei bastante interessante essa forma que a tirinha foi colocada aqui, que a gente vai entender mais ao longo da lição porque eles colocaram dessa forma a tirinha. Se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre a tirinha, alguma coisa diferente, pode ficar à vontade, senão a gente já parte aqui para o nosso domingo. O que eu acho é que hoje em dia a gente usa várias expressões que têm significados diferentes, né? Então aqui a tirinha vem nos trazendo uma expressão que ali no âmbito onde a gente fala de Jesus, onde temos a Trindade, ela pode ter vários significados. E aí ao longo da lição a gente vai vendo, né, o que vai estar significando aí. Isso aí. Então já vamos aqui para o nosso domingo. Vamos lá então. Interessante de domingo, que começa como entrevista à meia-noite, né? E a gente sabe que nós estamos estudando, né, nas duas lições anteriores, nós estamos estudando que João ele relata o início ali do ministério de Jesus, diferente um pouco sobre a questão dos outros evangelhos. Então ali ele descreve alguns sinais que Jesus realizou durante aquele período. E a nossa tirinha ela tem uma relação com o nosso texto-chave, que é João 3, né? E o João 3 ele é bem instigante, porque ele começa ali com uma entrevista, né? A gente colocou como uma entrevista, né? Mas é o que acontece ali, porque nós temos, vou dar só uma palhinha sobre o início ali, porque depois nós iremos descrever um pouco mais.
que é a questão de Nicodemos, né? Nicodemos ali, ele foi procurar, né, a Jesus ali à noite, né, meio que escondido, né, da população, né, para que ninguém pudesse vê-lo. E ali a gente sabe que Jesus, ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o que a gente vai pensar, né, que a gente pensa. E fica imaginando, né, você chegar numa entrevista à noite, para entrevistar, na entrevista, e você chega lá e você saber que a pessoa te conhece por inteiro, né? Ela chegar e falar para você assim, olha, você começa a falar, a pessoa fala assim, então, eu tenho olhado o seu Instagram, eu tenho olhado as suas redes sociais e eu te conheço, né? Já vi você no Instagram fazendo alguns posts, alguns vídeos, e ali, aí você fala assim, e como que eu posso, né? Como que eu posso chegar até ti e ter um conhecimento maior para me poder entrar nessa empresa? É simples, você tem que pesquisar mais, estudar mais. Só estou dando uma exemplificação no nosso cotidiano. Claro que na hora que a gente entrar no contexto bíblico, os meninos vão estar descrevendo aqui, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas é uma representatividade ali de uma entrevista, que é onde você tem que buscar o conhecimento. E para que você possa buscar esse conhecimento, você tem que ir a fundo, e a gente tem que se aprofundar, porque senão a gente vai chegar lá no nosso emprego e a gente tem que falar ou fazer alguma coisa, montar alguma coisa, uma estrutura deste emprego, e você não vai saber. E aí você vai precisar o quê? Aprender. E qual que é a melhor forma de aprender? É você estudando e ali aprendendo. Então, assim, a experiência que Nicodemos vai deixar, a gente vai entender ela no contexto aí de segunda, terça, nós vamos estar entendendo mais sobre essa questão de Nicodemos aí. Uma coisa que eu achei também interessante que a lição a parte de domingo colocou, sobre essa conversa de Nicodemos com Jesus, de que a citação aqui, né, que Jesus conhecia o ser humano, bem sabia o que havia no homem. Então, a forma que João escrevia as coisas fazia com que tivesse outro entendimento, principalmente para os nossos dias de hoje. Porque aí aqui embaixo ele colocou outra coisa. Um homem dentre os fariseus. Com essa frase, significa de que mais para frente vai pontuar mais isso na parte de segunda e de terça, mas só para contextualizar o que eu vou falar depois. Nicodemos, ele era uma pessoa respeitada ali no meio onde ele estava, mas apesar disso ele reconheceu que ele não sabia de tudo, então por isso que ele quis ter ele questionou, ele foi atrás de Cristo para saber o que estava acontecendo. E João, ele coloca de uma forma, com essa conversa de Nicodemos com Jesus, fazendo um paralelo com uma metáfora, né? João usa a metáfora da luz para descrever a presença de Deus, e escuridão e noite para descrever a ausência dele. Nicodemos representa as pessoas que vivem nas trevas em vez de estarem abertas à luz. Naturalmente, ir durante a noite também impediria Nicodemos de ser visto pelas multidões ou por outros fariseus. Então, essa conversa ela teve também um âmbito de a gente refletindo de que a gente às vezes busca a Deus ali um momento de comunhão escondido, para que as outras pessoas, o ambiente onde a gente está inserido, para que as outras pessoas não nos julguem, a gente não seja atacado. Então, a forma que João escreve, né, escreveu principalmente esse capítulo 3, que a gente vai pontuar mais ainda, é bastante interessante esse método que ele utiliza também. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, fique à vontade. Não havendo, então vamos para a segunda, a nossa Juliana.
Aqui o tema da nossa lição de segunda-feira é o Mestre de Israel. Aqui a gente vê que João ele vai estar relatando ali um currículo de como era a vida de Nicodemos, o que Nicodemos fazia, que ali a gente encontra no verso de João 3:1, que é o verso-chave aqui da nossa lição, que é João capítulo 3. E a gente vê que logo depois que João fala qual era a profissão ali de Nicodemos, Jesus logo cita, dizendo já que ele era o mestre em Israel. E como o Elton tinha comentado, Jesus ele percebeu que Nicodemos se submeteu a ver que ele não estava sabendo de tudo e que ele precisava da ajuda de uma pessoa que sabia mais que ele ali. Então, ali foi uma conversa de igual para igual. 2 líderes, 2 mestres ali em Israel que estavam conversando. E, contudo, tudo ali que estava acontecendo, Jesus já foi para o ponto central, que era o que Nicodemos queria saber. Que é a nossa famosa frase que tem vários significados. Nascer de novo. O que é nascer de novo? E a gente vê que Jesus ali em João 3, versículo 3, ele fala que o ponto central ali para entrar ou até mesmo ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. E geralmente a gente usa a expressão nascer de novo quando a gente tem a conversão, né? Quando a gente vai se batizar. Só que aqui Jesus ele quis trazer um ponto que vai além do batismo, vai uma coisa inexplicável, que é o poder do Espírito Santo, que trabalha na nossa vida. Então, ali, que a gente, voltando na tirinha, que havia lá no começo da lição, Jesus ele queria mostrar para Nicodemos que era necessário que ele recebesse o poder do Espírito, para ele ter uma compreensão maior do que ele queria saber ali. E a gente tem que ali ele queria mostrar que a gente tem que iniciar a nossa vida agora, não é um futuro distante, não era nada disso que ele queria ali para Nicodemos, é que ele começasse a vida nova dele ali naquele momento. Então Cristo, ele ofereceu a Nicodemos uma experiência semelhante a que Jesus mesmo tinha, que era ter Deus ao lado dele todos os dias ali a partir daquele momento. E a gente vê como João, ele muda ali a fala, ele amplia, né, as palavras de Jesus para que todos nós possamos compreender, né? E por 3 vezes aqui no capítulo 3, Jesus dizia, em verdade lhe digo. E na última vez foi quando ele ampliou, ele colocou ali aquele em verdade lhe digo, num plural, que dizia para vocês. E a gente se pergunta, esse vocês, tipo, esse nós, né, ele incluía João Batista e os profetas, incluía a gente, mas, de todo modo, Jesus estava mostrando, ele queria mostrar para todos, tanto para Nicodemos e tanto para as outras pessoas, que aí aqui na lição diz que essa conversa claramente foi registrada por escrito, que ele para alcançar várias pessoas que ao longo do tempo iriam estar recebendo essa mensagem. E aqui fala, né, uma citação de Ellen White, no Desejado de Todas as Nações. A luz daquela conversa secreta iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. E aí quando a gente vê que quando Cristo ele entregou a vida dele, ele tornou possível que todos nós experimentássemos a vida eterna. E a pergunta aqui que faz a lição de segunda-feira é: por que foi tão difícil para Nicodemos compreender sua própria necessidade espiritual? Que é aquele lance que a gente tem ali na tirinha, né? Que ele não estava compreendendo o que Jesus queria dizer para ele. Então, ali virou uma confusão na cabeça dele. Mas logo Jesus ia estar explicando ali, ia estar mostrando aquela mensagem para ele, para que ele pudesse ter a mensagem do Espírito. Eu só queria voltar num ponto que a Ju colocou, que a própria lição também colocou, né? A gente às vezes tá tão tão frequente, eu colocaria assim, vai para a igreja, faz as coisas da igreja e fica naquele pensamento, nossa,
determinada coisa ruim aconteceu comigo, mas por quê? Eu tô indo para a igreja, eu tô ativo na igreja, eu tô em 2, 3 departamentos, eu fui batizado, isso e aquilo, mas aí a gente pode também fazer o paralelo com o próprio Nicodemos. Ele era um mestre espiritual ali. Toda a cidade o admirava, buscava conselhos com ele, mas ainda assim ele não sabia de tudo. Ele ainda, com muita certeza, ele tinha ali a sua limitação, porque ele foi atrás de buscar mais conhecimento, porque ele próprio ele não tinha. Então a gente pode tirar base para os nossos dias, é que apesar da gente estar buscando a Deus, indo para a igreja, fazendo as coisas ali envolvendo a igreja, que é uma coisa boa, a gente tem que estar ativo, mas não necessariamente as coisas vão parar de nos atingir. As coisas do mundo, Satanás habita nesse mundo, então as coisas ruins desse mundo, o próprio pecado, ele vai nos afligir, porque a gente ainda vive num mundo de pecado. Então não tem como a gente se botar um manto da invisibilidade e achar que nada vai acontecer com a gente. A gente está propício a isso, mas a conversa com Nicodemos é exatamente isso, de que a gente não tem que fazer, isso foi algo da lição passada, né, do trimestre passado, que não é pelas obras que a gente vai ser salvo, é pela graça. Então, nosso pensamento, as nossas atitudes, não tem que ser pensando no agora, é pensando no futuro, no muito depois, numa vida eterna, mas começando agora, não se preparando na última hora, né? Então, achei ver essa luz a mais dessa parte segunda. Se alguém tiver alguma coisa para comentar de segunda, a mais, uma coisa diferente. Vamos lá, vendo? Vamos aí com o nosso Lohan, na terça-feira. Antes de eu começar aqui, né, a se aprofundar mais nesse tema, eu queria ler aqui João, né, aí o capítulo 3 mesmo, do versículo 14 até o 21. Ou então só até ali o 17, só para a gente ter mais uma contextualização. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui, só um adendo aí, né? Tem várias Bíblias aí, ou algumas Bíblias, algumas traduções, né? Que essa parte aqui está entre aspas, ou seja, que é a fala de um personagem, no caso aí seria Jesus, né? Só que alguns historiadores falam que Jesus terminou ali a fala de Jesus, né, terminou ali no versículo 14, no versículo 15, mas também outros que falam que terminou ali para o 18, até o 21, né? Mas, em qualquer um dos casos, a ideia que a Bíblia quer nos passar, ela não muda. Eu queria, aqui no versículo 14 e no 15, né? E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui é essa expressão, o Filho do Homem seja levantado, né? Levantado. Algumas traduções aí, né, de outras Bíblias, também está aí elevado, que o Filho do Homem seja elevado, seja levantado. Essa palavra levantado, ela faz referência à crucificação de Cristo. Ela faz referência naquele momento que Cristo foi crucificado. Ou seja, a salvação de Cristo, a gente só pode ser salvo, a gente só pode conseguir a vida eterna por causa da morte de Cristo. Porque Deus, né, deu essa dádiva divina e essa dádiva suprema para a gente, que foi sacrificar o seu próprio Filho em prol do nosso bem, né, da nossa salvação, dessa oportunidade de vida eterna. Aqui na lição vem falando uma frase que eu achei muito legal, que é: o amor do Pai abrange todas as pessoas em todos os lugares.
quando reconhecemos que o amor de Deus é imparcial, isso transforma a maneira pela qual enxergamos as outras pessoas, que são tão amadas por Ele quanto nós somos. Ou seja, por exemplo, um exemplo só, eu não gosto do Wellington, eu não gosto das pregações que ele faz, eu não gosto das reflexões que ele faz, eu não gosto do caráter dele, eu não gosto dele. Se eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto. Mas a partir do momento que eu deixo o amor de Deus envolver meu coração e os meus pensamentos, e entender que o amor dele, assim, ele não tem preferido, ele ama cada um igualmente, inclusive eu, e eu vejo todos os meus erros, e mesmo assim Deus me ama, então eu vejo os erros do Wellington e falo, se Cristo me ama com tantos erros assim, então por que eu não posso amar o meu próximo, né? Como a mim mesmo? Por que eu não posso amar o meu próximo mesmo com tantos erros? Se Cristo tem esse amor imparcial, né? Então, por isso que eu achei essa frase muito legal. Aqui em João 3,16, que é um verso muito famoso, né? Aí, acho que é um dos mais famosos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que aqui fala que todo que nele crê, ou seja, voltando a esse amor imparcial, né? É a todo que nele crê. Se você crê em Deus, então você tem o direito a essa salvação, né? A partir do momento lá da crucificação, você tem um direito. Não tem uma pessoa que recebe mais amor de Deus que a outra, não. É tudo igualmente. Ali no verso... a gente não leu, né? Mas deixa eu ler aqui, do verso 18 até o 21. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esses versos, né, eles acabam explorando a resposta, assim, a nossa resposta a essa dádiva divina que Deus deu, no caso a crucificação do seu próprio Filho, né, a crucificação de Cristo. Ou seja, diariamente, todos os dias, a gente tem que fazer essa escolha de crer ou não crer. Você percebe que não tem esse meio termo aqui, não tem eu creio um pouco, mas também não creio, assim, tem uns momentos. Não, ou você crê e não é condenado, ou você não crê e é condenado. Só tem essas duas opções, não dá para você ficar em cima do muro. E isso a gente prova, né? A gente prova essa fé que a gente tem em Cristo no nosso dia a dia, diariamente, nas pequenas coisas do dia. Você está lá num grupo de amigos, né, num grupo do trabalho, assim, e eles começam a falar de um assunto meio estranho, que não vai de acordo com seus princípios cristãos, e você tem duas opções, né? Conversar com eles, rir, tudo de boa, ou você deixa transparente esse cristianismo que você tem dentro de você, refletindo o caráter de Cristo, se afasta e fala, olha, dessa conversa eu não participo. Não precisa ser ignorante também, falar, não quero também, não precisa ser esse ignorante, né? Mas você tem que deixar visível que você tem firmamento na igreja, que você está firmado nesses princípios de Cristo, né? Que você escolhe todos os dias crer em Jesus. E é isso que a gente vê, né? Resumindo aqui, que o que começou com uma conversa aí simples, né, entre Nicodemos e Jesus e Cristo aqui na Terra, acabou com um aprofundamento a mais, né, nesse assunto sobre a salvação e a vida eterna. Aqui eu só queria deixar pontuado só uma frase, para a gente já dar sequência, que eu acredito que pode exemplificar tudo que o Lohan falou. Se rejeitarmos a Cristo, não receberemos a vida eterna. Então, tudo isso que o Lohan falou, basicamente pode se resumir a essa pequena frase. A gente, aceitando a Cristo, aceitando a Bíblia e transpassando isso para os outros de forma de obras, lembrando, a gente não está aqui pregando que você ir lá para uma missão e executar essa missão da igreja, você vai ser salvo.
A gente já apontou isso diversas vezes aqui na lição passada, do trimestre passado, que ninguém é salvo pelas obras. Todo mundo é salvo pela graça. As obras é uma consequência do amor que você não consegue entender, que você não tem um controle, que você vai fazer automaticamente, porque você ama tanto um Deus, e você sabe que existe um Deus que te ama mais ainda, que você não consegue ficar quieto, você fica inquieto e você quer fazer as obras. Então, as obras são uma consequência do que você crê, da fé que você tem em Cristo, e na bondade que Ele tem, e as coisas que Ele faz por nós, mesmo não sendo merecedores. E eu também quero retomar nessa parte em que a gente fala sobre as obras, que tem aquela famosa história, que se eu não me engano está na Bíblia, de que foram 2 homens lá no templo. Um deles era um mestre, assim como Nicodemos, e o outro era um simples homem que estava ali. E o primeiro homem, que era um mestre, chegou e falou assim: Senhor, eu venho ao seu templo, eu ajudo as pessoas, eu dou aos pobres, eu faço várias coisas, mas por que o Senhor não está me ajudando do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso? E aí a gente vai para um outro olhar, para aquele outro homem que estava lá, onde aquele outro homem, ele entregou a vida dele ao Senhor. Assim, eu não digo que as obras não nos ajudem a estar mais perto de Jesus ali. Às vezes participar de uma missão Caleb, de uma missão, como o Wellington disse. Mas ali aquele homem, aquele mestre, estava ali achando que as obras iam salvar ele. As obras iam trazer uma vida boa para ele. Mas não era isso. Não é isso que Jesus quer da gente. Jesus, ele quer que a gente entregue o nosso corpo e a nossa alma a ele, para que ele possa renovar o nosso coração pecador, que a gente tenha uma comunhão maior com ele, que foi o que aquele outro homem fez. Ele se entregou inteiramente ao Senhor, sem fazer as obras, esperando receber alguma coisa. E era só isso que eu queria apontar. Isso aí. Vamos partir aqui para a nossa quarta-feira. Vamos lá então. Na nossa quarta-feira, pega um pouco, né, do contexto de segunda e terça, aonde nós temos ali que Nicodemos, ele foi procurar, né? Ele foi procurar um entendimento a mais, por mais que ele era um líder, né, reconhecido ali espiritualmente na sua comunidade, ele foi procurar um algo a mais. Obviamente que a gente pode pensar assim, mas ele foi procurar escondido, né? E ele foi realmente procurar escondido, mas nós temos essa mesma situação no nosso cotidiano. Às vezes nós vamos buscar a Deus de uma certa forma e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo de uma forma escondida. Muitas vezes a gente, pela nosso ego ser tão grande, nem escondido às vezes a gente busca Isso, Deus. a gente costuma querer fugir, né? Só que ali a diferença de Nicodemos é que ele buscou, né? Ele foi atrás. E o contexto que a Juliana nos trouxe, que é a questão de nascer de novo, que nós vamos entender um pouco mais ali na lição de quinta-feira, também explica bastante. É interessante, né? Porque imagina o ponto de interrogação, você conversar com Jesus, e aí você fala, e aí como que eu faço para buscá-lo, né? Você precisa nascer de novo. Nascer de novo, que jeito? Lembrando que naquela época algumas coisas eram até entendidas literalmente. Sim. Então, às vezes ele interpretou, como que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe novamente para sair de novo? Então, realmente bugou, né? Sim. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o quê? Que mesmo Nicodemos, ele tendo um conhecimento tão vasto ali sobre a questão que ele já tinha, ele teve que procurar algo a mais, porque ele não tinha todo o conhecimento. Agora a gente imagina assim, mas os pastores, eles conhecem tudo? Não, eles também têm as suas dificuldades e eles têm que se aprofundar em alguns assuntos que eles não dominam ou que eles não tenham tanto conhecimento. Imagina nós, que
esporadicamente, ou a gente começa a buscar e a gente quer entender um pouco mais, nós nos aprofundamos, porque temos dúvidas. A Bíblia, ela descreve, ela tira as nossas dúvidas, mas se a gente apenas olhar e só ler e não estudar, a gente não vai entender alguns contextos. Então, por isso que a gente tem que se aprofundar, porque a Bíblia ela é um quebra-cabeça. Às vezes você está lendo um livro à frente, no Novo Testamento, que a complementação está no Antigo Testamento. Então, a gente tem que sempre estar buscando. E, como a gente sempre tem na nossa quarta-feira, nós temos a nossa rede semântica. E a nossa palavra é renascer. Quando vocês ouvem a palavra renascer, o que remete a vocês? O que vem à cabeça de vocês? Renascer. Pode falar aí. Eu acho que essa palavra tem assim como foco, né, renascer, essa renovação do nosso ser em geral, se transformar em uma nova pessoa, né? Não fisicamente, na maioria das vezes, mas mentalmente e espiritualmente. A própria evolução, né, do nosso ser. Eu acho que se qualquer pessoa estudasse renascer, ia achar também a mesma coisa de Nicodemos, né? Vou nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Mas aqui, no âmbito aqui da igreja, a hora que eu escuto a palavra renascer, eu já penso, primeira coisa, no batismo, que é a conversão da nossa antiga vida para uma nova vida ali com Jesus. Eu coloquei aqui novos hábitos, que, querendo ou não, quando você renasce, você pode estar ali criando novos hábitos, novas coisas que você vai desenvolver e vai fazer. Eu coloquei aqui uma questão que basicamente os meninos falaram, mas eu entendo, né? Uma nova chance. É você ter uma nova chance de fazer tudo diferente, aquilo que você inicialmente fez, errou, cometeu vários erros, e você tem uma nova oportunidade através do batismo, igual a Juliana nos disse aqui, que é onde você tem uma motivação a entender que você tem uma esperança, que você tem como fazer tudo de novo, mas de uma forma diferente. Isso não quer dizer que nós não iremos errar, não quer dizer que nós não iremos pecar, mas nós estaremos revestidos do Espírito de Deus, e com isso nós teremos um quê? Um pensamento diferente. Igual o Lohan citou quando ele estava falando, em conversas que às vezes está num grupo e você tomar uma decisão. Não quero participar dessa conversa, às vezes você não vai precisar nem falar, você só vai levantar e vai sair. De fininho que você não vai precisar falar. E as pessoas elas irão comentar sobre você. Aquele lá é o cara que não fala essas coisas e tal. Ou muitas vezes também, só, desculpa, cortando, às vezes a pessoa já sabe que você tem é uma pessoa de caráter, uma boa índole, pelas suas atitudes e momentos pontuais que você colocou dessa forma. As pessoas não vão falar determinada coisa perto de você. Ela já sabe que você é um cristão, que você é uma pessoa de caráter, que... Enfim. Então, às vezes, as próprias pessoas, pela forma que você age ali no meio delas, ela pode não fazer determinada coisa. Sim, para finalizar, só lembrei na nossa ida lá para o Mega Coral, em São Paulo. Nós estávamos em São Paulo, acabou o Mega Coral, né, o evento de música da Igreja Adventista. Estávamos indo embora pelas ruas, não sei se o Wellington vai lembrar, nós estávamos andando, caminhando para a gente poder chegar para pegar o trem, né? E quando nós passamos perto de um bar, não esqueça, porque quando nós passamos perto de um bar, que o pessoal estava assistindo o jogo e tal, na televisão, e o rapaz, ele falou um palavrão e o outro cutucou, ele falou assim, não, fala isso não. Fala isso não, tem pessoas da igreja passando na rua, ele não pode falar essas palavras. E eu achei interessante, porque a gente não estava falando nada, né? Só que como teve um evento num estádio lá do Barueri, lá em São Paulo, de música, então possivelmente essas pessoas estavam ouvindo essas músicas, de música evangélica ali, música cristã. E a partir do momento que nós saímos, nós não estávamos vestindo com uma roupa escrita, nós somos cristãos, nós somos da igreja, nada, nós só estávamos caminhando sentido ao nosso transporte. E ali as pessoas realmente elas identificaram que a gente estava numa programação cristã em que a gente
de uma certa forma, passou uma forma diferente para eles ali, né? Então, naquele momento, é só uma contextualização ali de uma experiência. Eu quero já puxar o gancho para perguntar para os nossos convidados qual foi o testemunho de João Batista. Que é a nossa parte quinta. Entrando aí, né, como o Elton disse, nessa parte mais de quinta-feira, tem um versículo aqui, fala, do capítulo 3 mesmo, é o versículo 30 ali, fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Como assim, né? Aí, João Batista que estava falando, ou seja, convém que Jesus cresça, né, que ele, no caso, Jesus cresça e eu diminua. E muita gente falava assim, uai, João Batista, mas você tem um ministério grande, né? Você prega, você não tem, assim, você não tem essa ambição por continuar crescendo, pode ser até junto com Cristo, não tem problema. Mas João Batista, aí ele fala, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, convém que Cristo, o ministério de Cristo, ele vai crescendo, né, exponencialmente, e que João Batista, a sua missão era como a de um noivo, né? Tem a relação lá de amigo de um noivo, perdão. Jesus seria o noivo e o amigo do noivo seria João Batista. O amigo do noivo naquela época, e até às vezes hoje, né, em alguns casamentos, ele tem assim aquela missão, né, aquele dever de preparar tudo para o noivo, arranjar cada detalhezinho, né? Talvez com a ajuda de outras pessoas, mas aí é o principal que organiza tudo para o noivo. E João Batista é associado, né, é feita essa metáfora com João Batista, porque João Batista ele estava preparando todo o caminho, todas as pessoas para a vinda de Cristo, né, para quando Cristo ele tivesse já ali, já pregando, já todo mundo tivesse preparado e começasse a seguir a Cristo. Tem um livro que chama Viver para Cristo, ou é Viver para Deus, eu acho que é Viver para Deus, de Frank M. Hazel. Ele é um livro muito bom, né, e ele fala justamente sobre as virtudes cristãs. Quais virtudes um cristão tem que ter, ou então quais virtudes um cristão tem que aperfeiçoar na sua vida, né, no seu cotidiano aí. E uma delas é a vaidade, é o ego, né? E ele lá fala que um verdadeiro cristão, ele não pode ter esse ego dentro dele, porque a missão da vida dele, o foco da vida dele é Cristo. Então não tem como um cristão ter um ego muito grande e ao mesmo tempo ter Cristo em primeiro lugar. São duas coisas, é tipo um imã, sabe? Ao contrário, né? Ele se repele. Então não tem como um cristão ter essa vaidade essa vaidade, né? E ao mesmo tempo ter Cristo em primeiro lugar. Não tem como. Então, ou você tem Cristo em primeiro lugar, ou você continua alimentando, né, esse egoísmo que você tem aí dentro de você. E reforçando aqui o que o Lohan falou, a gente vê que João Batista ele tinha aquela missão, né? Tipo, como ele fosse o amigo do noivo. Então, ele preparava as pessoas, mas quem ia estar recebendo aquelas pessoas não era João Batista. E ele tinha consciência disso. Então, ele estava preparando ali aquelas pessoas para Jesus estar recebendo elas. E a gente vê aqui que isso é totalmente relacionado com aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Que, mais uma vez, a gente descobre que Jesus vem das alturas. Então, ali, João Batista ele percebe que Jesus está falando de um ponto de vista dele, do ponto de vista que ele via lá do céu, lá das alturas. E aqui em João 3, no capítulo 26, diz assim: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então ali a gente vê que o povo ficou assustado, né? Como o Lohan havia falado, por quê? Por que João Batista não tinha o desejo de crescer? Então aquele povo ficou assim, ficou assustado, surpreso. Por que João Batista não estava lá fazendo aquilo que Jesus estava fazendo? Por que ele estava deixando Jesus fazer o trabalho que o povo acreditava que ele deveria estar fazendo? E a gente vê que João Batista foi motivado por aquele chamado de Jesus para preparar o caminho para o noivo. E ali a gente vê também que o testemunho de João Batista convenceu várias pessoas quando ele mostra a humildade que ele tinha, de que ele não queria o poder para ele não queria ser maior que ninguém. Ele só queria levar a mensagem que ia salvar as pessoas. E aqui, né, que
fala sobre a parte que fala aqui no verso, deu testemunho. Está na forma perfeita, que indica que aquele testemunho ele ia continuar. Aquele testemunho não era uma coisa que ia acontecer ali na época de João Batista, logo ia parar. Não, ele continua. E que aí a gente vê que tá falando aqui que na versão da Almeida fala, tens dado testemunho. Então ele não parou de dar aquele testemunho, ele continua hoje dando. E a vida de João Batista, ela tá nos desafiando a refletir sobre aquele impacto contínuo da nossa vida e as palavras que a gente vai dirigir às pessoas. Aqui os meninos aqui falaram muito bem. Pode me mudar ali, meu irmão. Muito obrigado. Olha. Os meninos aqui pontuaram de forma muito boa aqui a parte quinta, mas pode parecer repetitivo, mas é porque a lição, de forma geral, uma das bases, eu acredito que dessa lição é isso, que a gente entendeu de que Nicodemos ele era uma pessoa, de que ele era um mestre ali perante os humanos ali, a população, e ele precisava buscar mais conhecimento. João Batista era uma pessoa que escrevia de forma mais clara, eu diria, para um fácil entendimento de todos, era exemplo para outras pessoas e não se levava crédito algum, não queria crédito algum. Então, um ponto, aqui a lição ela não colocou como uma pergunta, mas eu coloco como uma pergunta. Tens dado testemunho? Você tem dado testemunho de Deus, de Cristo, da palavra, né? É uma coisa que particularmente me mexe, porque não é uma coisa assim tão fácil. Por isso que a gente aqui tem podcast, que é uma coisa para a gente falar mais de algo a mais, para a gente ali falar da lição, falar de Deus. É um método que eu particularmente encontrei para espalhar a palavra. Mas cada um que assiste, que vive e crê em Deus, tem que ter o seu método, né? a sua forma de dar o seu testemunho. Lembrando que a gente tem que seguir como João Batista foi, né? Diria ali um seguidor ali de João Batista, igual ele inspirou diversas pessoas durante a trajetória dele, que leram o que ele escreveu, que ele não levava crédito em nada. Ele fazia coisas, ele era um profeta ali de Deus, que foi abriu caminhos para que a palavra fosse compartilhada para outras pessoas. Então a gente tem que se inspirar na forma que João Batista trabalhava para a gente trabalhar hoje, para a gente ser um testemunho também para outras pessoas. Então essa parte de quinta de forma assim geral, além do que os meninos aqui comentaram, eu colocaria esse ponto de interrogação de se a gente está dando testemunho também. Tem uma coisa para comentar aí? Vamos embora, vamos continuar. Aqui na parte de sexta, nosso último dia da nossa lição, a gente tem aqui o nosso título, Cristo levantado. Aqui a parte sexta, ela é recheada de pontos de reflexão que a gente pode estar fazendo. Aqui eu vou ler um trecho aqui que eu achei interessante, a princípio, primeiramente. João havia sido convidado a encaminhar o povo a Jesus. Seu prazer era testemunhar o sucesso da obra do Salvador. Ele disse: esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa frase está lá em João 3, 29 e 30. Essa frase, eu acho que pode instigar bastante a gente
nos nossos dias de hoje, porque o mais comum é a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, no âmbito onde a gente está inserido, no trabalho, na escola, na faculdade, é a gente esquecer, talvez ali momentaneamente, mas se esquece de que a gente não tem mérito de nada. Nosso conhecimento que a gente tem, as coisas que a gente adquire, é por meio de Deus. Ele, primeiramente, que merece todo o mérito. A gente tem que diminuir o nosso eu, a gente tem que diminuir esse ego que a gente tem de você pode ser bom, você pode saber das coisas, mas não é mérito seu. Não, a gente tem essa mania de determinada coisa que a gente faz, alguma coisa, estou lá no meu trabalho, eu estou exercendo ali um trabalho administrativo cheio de papelada para entregar no final do dia. Talvez outros funcionários não conseguiriam entregar tudo aquilo de papelada, uma montanha, uma pilha enorme de papelada para ser entregue no final do dia, e você, capacitado, muitas vezes pode conseguir entregar. Aí o diabo, ele vai fazer com que você se orgulhe de você, que você é bom, que você é merecedor de tudo que você tem conquistado, até mesmo a gente mexendo na nossa rede social, as pessoas pregam dessa forma, de que a gente é sim merecedor, que a gente não precisa de outras pessoas, a gente não precisa de conselhos espirituais, basta só a gente buscar melhorar ali, lendo mais coisa, que assim a gente vai crescer cada vez mais. Então, essa frase, né, essa menção, a gente pode tirar muito para os nossos dias, de que a vida de hoje, ela não mudou muito do que era no passado. Se João Batista escreveu isso há séculos atrás, e já era válido para as pessoas daquela era, também ainda continua sendo válido para os nossos dias. Então, para ver como que a Bíblia, ela não seria essa palavra, mas ela é independente do tempo, ela vai servir para todo o tempo, porque o ser humano, ele nunca vai mudar. Esse mal que habita na gente, o pecado onde a gente está inserido, ele nunca vai mudar, não vai ter essa alteração até a volta de Cristo. Então, uma coisa que a gente sempre vai estar fadado, contanto que a gente sempre busca a Deus, que a gente reconheça que a gente não é merecedor, e a gente sempre precisa buscar mais conhecimento, lendo a Bíblia, lendo a lição, tendo a sua comunhão diária e fazendo ali o culto familiar, que hoje em dia a família, ela é a principal forma que o diabo ali quer a porta principal que o diabo quer entrar para destruir todas as famílias. Então é um cuidado que a gente sempre tem que ter nos nossos dias, e sempre um trabalho que a gente tem que estar fazendo, renovando o nosso eu, sempre diminuindo, para que Deus sempre se sobressaia, porque tudo é dele. Eu queria deixar uma última pergunta antes da Juliana falar. Eu sei que ela quer falar, mas eu só queria deixar uma última pergunta para você que está aí assistindo, para refletir e você buscar isso lendo a Bíblia. O que é fé? Queria que você refletisse aí, pensasse e lesse mais a Bíblia com mais afinco e trabalhasse mais isso, se perguntando o que é fé. Pode falar. Uma coisa que eu quero reforçar aqui, que até o Wellington comentou, era esse apego que aquele povo tinha com João Batista, que até eu falei, né, que eles ficaram surpresos por João Batista não querer aquela fama. E é aí que entra aquela parte em que a gente reflete, né, por que Nicodemos foi escondido
ali ver Jesus. Que também muita gente fala que a fama pode mudar as pessoas. Quem não sabe administrar a fama que tem, muda, às vezes, o jeito, a humildade que a pessoa às vezes tinha. E ali Nicodemos, ele ficou com medo do que o povo ia falar dele, o que o povo ia pensar dele. Porque ele era um mestre. Por que um mestre está indo atrás de outra pessoa? E que aí é onde entra também na nossa vida. A gente esconder que a gente serve a um Deus, esconder que a gente vai à igreja, que a gente participa do clube, que a gente ali é ativo. Porque também, como acho que foi o Lohan, até o Wellington comentou, que a gente está ali numa roda de amigos, eles começam a falar coisas que não conferem com o que a gente acredita. E se a gente às vezes fica com medo, a pessoa fica com medo de dizer o que ela pensa, com medo do que as pessoas vão falar dela. E aí entra também a fama, né? Quando você tem uma fama muito grande, você fica com medo do que outras pessoas vão falar de você. O que aquela pessoa vai pensar de mim? Eu mostro uma coisa, mas eu sou outra. Eu mostro que ali eu sou uma coisa para aquelas pessoas, para aquela sociedade, mas aí chega em casa, eu sou outra pessoa, eu não sou aquilo que eu estava mostrando ali naquela roda de amigos ou em meio aos familiares. E era essa reflexão que eu queria fazer, né? Que encaixa totalmente nessa parte em que Nicodemos foi escondido para ver Jesus. Então a gente não deve ter medo do que as pessoas vão pensar. Isso não é a última coisa que Jesus pode querer da gente. A gente ter medo do que as pessoas vão pensar quando a gente dizer que a gente acredita em Jesus, no que a gente confia. Queria que o Lohan fizesse aí uma última citação para a gente encerrar aqui a nossa lição, do que ele achou da parte sexta ou da lição de forma geral, para a gente já encerrar aqui. Aqui já finalizando, né, a gente vê duas etapas, né, aí, da lição. A parte ali inicial, mais de Nicodemos sobre a salvação, e a parte mais final aqui sobre a gente dar espaço para Cristo, né, na nossa vida. Deixar Ele em primeiro lugar e nosso foco ser Ele. Então, será que a gente está, assim, preparado, está apto, né? A gente consegue, de certa forma, dar espaço para Cristo, abandonar até sacrificar certas coisas, ou até gostos, ou até mesmo algumas pessoas, né, assim, se afastar para dar espaço para Cristo? Será que a gente está conseguindo de verdade refletir o caráter que Cristo deixou para a gente? Fica aí essa reflexão, né, para o nosso dia a dia. Se tiver alguma coisa a falar. Vou falar aqui rapidinho, para a gente poder finalizar, que eu achei essa parte muito interessante. Qual que é? A gente imaginar o seguinte: uma pessoa que tem uma rebelião contra Deus, uma pessoa que ela tem ali um coração cheio de ódio a Deus, uma pessoa que fez uma rebeldia contra Deus durante toda a sua vida. E a gente imaginar que essa pessoa, ela escolheu fazer dessa forma e que ela não seria feliz ali através da morte de Cristo ali e através da nossa vida eterna. Por quê? Porque você imagina quanto essa pessoa ela iria ser infeliz, como essa pessoa iria ser infeliz ali, com tanta rebeldia e ódio que essa pessoa tem de Deus e tem das coisas que Deus transmitiu para ela. Então, assim, a pureza, a santidade e a paz seria uma tortura para essas pessoas. Então nós temos que pensar assim: nós estamos com tanta rebeldia assim contra Deus, nós estamos com ódio de Deus, ainda nós temos como solucionar esses problemas. Porque assim, pode acontecer de você às vezes ficar frustrado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas você tem que entender uma coisa: Deus é o conhecedor de tudo e Ele sempre vai querer o melhor para você. Então assim, as escolhas será sempre nossa. E a gente vai entender no final dos tempos, quando Jesus voltar, que ou a gente fez a escolha certa ou a gente fez a escolha errada. Por quê? Porque se a gente ter feito uma outra escolha, a gente vai escolher um lado da justiça ou a gente vai escolher o lado da perdição. Então, só uma reflexão. Então, se a gente tem esse pensamento de rebeldia, ódio de Deus, a gente pode ter certeza que a gente não vai querer estar ao lado dele.
Então a gente tem que recorrer, a gente tem que repensar e aceitar que Jesus ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, e entendermos o principal de tudo, que é João 3,16, como o Lohan falou que é um dos mais conhecidos, que é o que eu citei, acredito que na lição passada. Se você não assistiu aí ainda, assiste a nossa lição 2 e a nossa lição 1, que já está colocado no nosso YouTube ali. Então, se você quer entender um pouco mais, mas João 3,16 enfatiza bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vamos buscar a vida eterna, porque vai valer a pena. Isso aí, queria pedir para Juliana fazer a nossa oração final. Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai, somos agradecidos por mais esta oportunidade aqui, de estar pregando o seu evangelho, levando a sua palavra ao mundo. E que a cada dia nós possamos ter mais discernimento do que o Senhor quer de nós. Que possamos levar o evangelho sem ter medo do que as pessoas vão pensar da gente. A gente leve não de forma escondida, mas de forma ampla, para que cada pessoa ao nosso redor saiba que nós acreditamos em um Deus que ama e um Deus que cuida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo de hoje, curte aí. Ajuda bastante o nosso canal, que engaja, né? O nosso engajamento vai longe. E você compartilhando também ajuda você a compartilhar a mensagem de Deus para o máximo de pessoas possível. Quero te convidar, um convite especial para a nossa próxima lição, a lição 4, a cidade de Sicar. Se você quer saber o que essa lição 4 vai falar, aqui mais ou menos ela já está falando, mas se você quer entender o contexto mais detalhadamente, eu quero te convidar aqui para se fazer presente na lição 4 aqui com a gente, tá bom? Até mais, tchau!